os 3 tipos de orgulhos que norteiam a vida de muitas pessoas. O primeiro, orgulho intelectual. O segundo, orgulho espiritual. O terceiro, orgulho moral. As religiões no mundo inteiro nós podemos dividir em 2 apenas: o cristianismo, que acredita na salvação pela fé, pelo mérito de outro, não pela moralidade humana. E todas as outras religiões professam uma confiança em si mesmo, na sua auto-performance, na sua justiça própria. Mas Paulo está falando aqui, olha, quando porém vier o que é perfeito, sabe por quê, meu amado? Nós nunca seremos perfeitos aqui nesta terra. Não adianta nós queremos sermos perfeitos. A pessoa que quer ser perfeito demais, muitas vezes ela até afasta da fé, até afasta de Cristo, porque o objetivo de Deus ele não ordena que nós sejamos perfeitos no sentido de imaculado, no sentido de não haver mancha, de não haver pecado, de não haver mazelas em nós. Nós ainda carregamos uma índole má, está dentro de nós. Isso será retirado no terceiro estágio da salvação, que é o estágio da glorificação, que Deus irá nos dar um novo corpo, uma nova alma, um novo espírito, e nós seremos ressurgidos dos mortos. Nós teremos um corpo glorificado. Ele será tirado de nós o pecado. Quando Paulo ele diz aqui, olha, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Sabe, meu amado, eu só vou alcançar a perfeição quando eu estiver face a face com Cristo. Paulo está condicionando aqui uma vida perfeita, uma vida plena, através da vinda do Senhor Jesus Cristo, a experiência de face a face. Existe o conceito que a Bíblia traz sobre perfeição, que é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que se desvia do mal, uma pessoa que tem um coração contrito, maleável, uma pessoa que tem Jesus como Senhor da sua vida. Para Deus essa pessoa é perfeita, essa pessoa já é perfeita para Deus, porque o que nos faz perfeito plenamente é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Só que olha que interessante, Paulo está falando aqui, olha, quando porém vier o que é perfeito, no sentido aqui de perfeição plena, no sentido aqui de alguém imaculado, de alguém que tem a resposta da plenitude de tudo que existe, de tudo que foi criado, de toda a essência da vida, de toda a complexidade da vida, de tudo que nós podemos ver, experimentar. Jesus, ele carrega em si a resposta, ele é a plenitude da resposta da nossa alma. E Paulo está dizendo aqui, ó, quando ele vier, o que é em parte será aniquilado, meu amado. Paulo está quebrando aqui o nosso orgulho moral. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acreditam na sua própria performance, acreditam na sua própria moralidade. Muitas pessoas que não creem na graça, não creem no sangue de Jesus, elas colocam a sua confiança nas suas obras. Elas fazem o bem e acreditam que aquele ato de fazer o bem irá salvá-las, mas elas esquecem que Deus exige um grau de perfeição. É por isso que a Bíblia diz que só Jesus é perfeito. Quando vier o perfeito, Deus exige um grau de perfeição para nós entrarmos em sua presença. E as pessoas acham que conseguem atingir esse grau de perfeição dando às vezes uma esmola para um pobre, praticando algumas obras. Mas Paulo aqui, ele está quebrando o nosso orgulho moral. Ele está falando que não existe perfeito. O perfeito ele vai vir e ele vai encontrar conosco. O perfeito é Jesus, é uma pessoa. Não existe ninguém perfeito. Então Paulo ele está quebrando aqui os 3 orgulhos espirituais que norteiam a maioria das pessoas no mundo. Você compreende que
esses 2 versículos apenas resume muitas vezes o conceito filosófico, o conceito de crenças mundiais, de que as pessoas colocam a sua confiança na sua intelectualidade, no seu conhecimento, na sua espiritualidade, na sua religião, achando que a sua religião é a resposta. Mas nós não só somos salvos pela nossa religiosidade, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. É Ele que nos lava e nos purifica, é o perfeito, é a revelação do face a face, meu amado. São os 3 orgulhos que norteiam a vida da maioria das pessoas, e o maior deles que as pessoas estão enganadas é esse terceiro aqui, o orgulho moral. As pessoas acham que são perfeitas porque pagam as suas contas em dia, porque não devem nada a ninguém, porque não humilham o seu próximo, ou porque não maltratam a sua esposa. Essas pessoas acham que são perfeitas. Mas o pecado, meu amado, o pecado, ele está sempre nos cingindo, ele está sempre ao nosso derredor. Nós estamos sempre numa luta contra nós mesmos. A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, que a carne limita contra o espírito. A nossa carne está lutando contra o espírito, e o espírito contra a carne. Nós vivemos nessa luta, essa agonia da alma, lutando contra as nossas próprias mazelas, contra os nossos próprios pecados. Nós vivemos esse dilema, porque nós queremos a todo momento agradar a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, e é por isso que Paulo está quebrando aqui o nosso orgulho moral. Quando vier, este verbo muda tudo, ele condiciona aqui tanto o conhecimento, como a profecia, como a perfeição, em o verbo vier, ou seja, ele está atribuindo o conhecimento, a profecia e a perfeição moral a Jesus. Ele está atribuindo os 3 orgulhos que norteiam a vida das pessoas a Jesus. Ele é o detentor de todo o conhecimento, de toda profecia, de toda palavra, de toda perfeição moral, porque não há manchas nele. Ele é perfeito, imaculado, ele é santo. Deus é perfeito. Interessante que, se você observar no versículo 12, veja o que a palavra diz no versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha que interessante aqui que o apóstolo Paulo está falando, meu amado. O apóstolo Paulo está falando que nós podemos ter a revelação que nós pudermos ter, nós podemos ter a experiência que nós pudermos ter. Você pode ser a pessoa mais espiritual que for, mas ainda o nosso conhecimento sobre Deus, ele é sempre em parte, porque ela está dependendo da experiência do face a face. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, agora vemos como um espelho, ou seja, como um reflexo, obscuramente, então veremos face a face. E sabe o que é o interessante? Que o que é a fé? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção das coisas que não se veem. Isto é fé. É a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Isto é fé. Apóstolo Paulo está falando aqui que na experiência do face a face não vai ser necessário ter fé mais. Interessante que a fé é um processo nas nossas vidas. A fé, ela tem uma data de validade. O face a face elimina a necessidade da fé, porque a fé
a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Se eu estou vendo Jesus face a face, glorificado, logo eu não preciso de fé. Então a experiência do face a face aqui com Jesus elimina a minha fé. E olha que interessante, ele termina o capítulo dizendo assim: agora pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, é o maior deles é o amor. Se nós somos salvos pela fé, se nós somos justificados pela fé, por que Paulo está falando que o maior deles é o amor? Se é a fé que nos salva, nos justifica, nos purifica de todo pecado, por que Paulo está falando aqui que o maior dos três é o amor? Porque na experiência do face a face eu não preciso mais de fé, mas na experiência do face a face o que vai permanecer é o amor, meu amado. Na experiência do face a face, o que vai permanecer no nosso relacionamento com Jesus é o amor. Então o amor, ele transcende a fé. O amor está acima da fé, porque o amor ele vai transcender para a eternidade. Ele vai transcender na experiência do face a face com Cristo. Porque quando eu vejo Cristo face a face, eu já não conheço mais em parte, eu tenho a revelação plena, completa da glória de Cristo, da glória de Deus na face de Cristo. Eu tenho a experiência completa ali, o ápice da experiência humana está na face de Cristo. Logo, se eu estou vendo Cristo face a face, eu não preciso mais de fé. É por isso que Paulo está falando aqui, ó, o maior deles é o amor. Porque mesmo na eternidade, a nossa experiência de amor vai permanecer com Jesus, vai permanecer com a igreja. Nós iremos ceiar lá em cima, nós iremos celebrar lá em cima. A experiência do amor transcende o mundo natural, ele vai para o mundo sobrenatural, ele transcende esta vida aqui na terra. Mesmo através da volta de Jesus, mesmo na experiência do face a face, o amor irá permanecer. Não irá mais precisar de fé, porque eu estarei vendo Ele. Eu não preciso exercer fé, porque fé é convicção das coisas que não se vê, e eu irei estar vendo Jesus face a face. E o que irá permanecer é o amor. Porque a experiência que Deus quer que nós alimentamos na nossa vida com Ele e uns com os outros é o amor, meu amado. E o amor que Deus prisa para a igreja, para nós seres humanos, é um amor de face a face. Por isso que a palavra de Deus diz várias vezes sobre nós congregarmos, sobre nós vivermos unidos, juntos. Congregar é um mandamento, meu amado. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, não deixais de congregar como é de costume de alguns, porque naquela época já existiam pessoas que não queriam congregar, que não queriam viver a experiência do amor face a face. Mas a experiência do amor que Deus quer que a gente vive é uma experiência face a face. Não é uma experiência EAD, meu amado. Não é uma experiência à distância. Não é uma experiência longe, distante, mas é uma experiência face a face. Se o próprio Jesus quer viver essa experiência conosco, face a face, por que nós aqui nesta terra, às vezes nos isolamos tanto? Por que nós como igreja, muitas pessoas preferem, depois dessa pandemia, adotaram o home office até na vida espiritual? Elas não querem congregar, não querem viver a experiência do face a face, a experiência do amor baseado no face a face, porque esta é a plenitude da glória de Deus revelado na face de Cristo.
Este é o sentido último da existência humana. A experiência do face a face é o sentido último da experiência, do ápice da experiência humana. É a experiência do face a face com Cristo ressurreto, que nos redimiu, que nos salvou, que nos conquistou pelo teu sangue. Esta é a experiência última, meu amado. A fé é um processo, a fé é um caminho, mas a fé não será necessária por toda a eternidade, porque a experiência última da revelação de Deus é uma experiência do face a face. É por isso que o amor, ele permanece, aleluia. O amor vai permanecer, ele vai permanecer no nosso relacionamento com Deus, ele vai permanecer, meu amado. Você não vai precisar confiar em alguém que você não está vendo. Você não vai precisar colocar a sua confiança em alguém que você não está vendo, porque você irá vê-lo face a face. E é sobre essa esperança que nós caminhamos, é sobre essa esperança que nós andamos, crendo que um dia nós iremos vê-lo face a face. Porque a experiência de amor que Deus quer trazer para nós não é uma experiência distante, não é uma experiência virtual, não é uma experiência através apenas da letra, daquilo que foi profetizado. É por isso que a Bíblia diz: em parte profetizamos, porque a profecia apenas aponta para um destino, e este destino é Cristo, meu amado. A profecia aponta para alguém, aponta para uma pessoa que nos criou, que criou todo esse universo, que criou o cosmos. A profecia aponta para Ele. A profecia não é Ele mesmo, mas aponta para Ele, norteia para Ele, porque Ele é o sentido da existência humana. Ele é o sentido ontológico para as nossas vidas. Ele é a resposta da nossa alma. É Ele que o nosso espírito clama, é Ele que a nossa alma anseia, é Ele que faz com que o ser humano tenha que não crê nele, tenha um coração oco e vazio e angustiado. É através dele, meu amado, que a angústia, a depressão, a tristeza, ela precisa pegar as malas e bater de retirada da nossa vida, porque Cristo é a revelação da glória do Pai. Nós temos um Pai. Você não é um acidente cósmico, você não é um acidente aleatório no universo, você não foi criado pela aleatoriedade, você não foi criado meramente por um acidente biológico. Você não é simplesmente fruto de uma relação sexual entre seu pai e sua mãe, mas você tem um Pai celestial que projetou, que planejou a sua existência, que te criou desde lá do ventre. O salmista Davi diz: olha, mesmo com a substância lá ainda informe, não existia nem substância, o Senhor já havia escrito o nosso destino, o Senhor já havia escrito os nossos dias. Ele que nos sustenta, é Ele que é o sentido da nossa vida, e nós devemos caminhar sobre esta esperança, a esperança da revelação do face a face. Tudo que a nossa alma deve ansiar é a experiência do face a face, meu amado. Tudo que você deve almejar na sua vida, aquilo que você deve colocar como o maior tesouro da sua vida, o maior tesouro do seu coração, é a experiência do face a face, a experiência com Jesus, a experiência daquele que é o nosso Criador, aquele que derramou o seu sangue por nós, aquele que nos amou, meu amado, aquele que se entregou por amor a nós, aquele que se entregou por nós. É esta experiência última que vai trazer a revelação completa de Deus. Por enquanto nós iremos caminhar em parte acerca do conhecimento, em parte acerca da profecia, em parte acerca de quem nós somos, da nossa moralidade. Nós não vamos atingir moralmente, nós não vamos atingir a perfeição moralmente, jamais nós vamos conseguir. É por isso que nós caminhamos em parte,
mas quando ele vier e na experiência do face a face, eu serei como ele. Apóstolo Paulo está falando, olha, nós seremos conhecidos como ele é. A revelação. Por que Paulo ele diz isso aqui? Conhecerei também como sou conhecido. Porque Paulo ele era conhecido pelas pessoas no face a face. Interessante que como que a Bíblia revela o contexto em que ela foi escrita. Porque Paulo ele diz assim, que, ó, conhecerei como também sou conhecido. Paulo ele só era conhecido face a face. Naquela época não existia internet, não existia televisão, não existia nenhuma plataforma digital que você poderia conhecer uma pessoa à distância. O conhecimento naquela época era face a face. Não tinha como um irmão na época de Paulo, que morava em outra cidade, conhecer Paulo face a face, se não for presente, se não for ali do face a face. Então é por isso que Paulo ele diz aqui, olha, conhecerei como também sou conhecido, porque Paulo ele era conhecido simplesmente face a face. Não existia um conhecimento virtual. As pessoas não eram conhecidas pelo Facebook, pelo Instagram, pela internet. Não existia nada disso naquela época. Não existia nenhuma tecnologia naquela época, nesse sentido. E é por isso que ele diz, olha, conhecerei como também sou conhecido. Ele está falando aqui, olha, eu irei conhecer Jesus da mesma forma que as pessoas me conhecem, no face a face. Esta é a revelação última da nossa existência, meu amado. A revelação última. O face a face é a maior revelação e é onde nós devemos colocar a nossa esperança, o tesouro do nosso coração deve ser isso, a experiência do face a face. Porque quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu lá nas nuvens para o discípulo. Quando Jesus ressuscitou, ele não ficou em cima das nuvens, ele não mandou um sinal, um trovão, ele não derramou, ele não veio como uma fumaça. Porque antes no Antigo Testamento a glória de Deus era manifestada através de uma fumaça. Mas quando Jesus ressuscitou, ele não quis manifestar através de uma fumaça ou lá nas nuvens ou distante. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos face a face. E Tomé duvidou. Interessante que quando Tomé duvida, além de estar na experiência do face a face, Jesus permite ser tocado. Jesus tem um corpo, meu amado. O corpo de Jesus foi glorificado e o corpo de Jesus poderia ser palpado. Os discípulos tocaram em Jesus. Jesus falou para Tomé, olha Tomé, toca aqui nas minhas feridas, toca aqui no meu lado. A experiência do face a face. Tomé tocou em Jesus, Jesus comeu com os discípulos ali depois de ter sido ressuscitado, porque esta é a experiência última que Deus quer trazer para nós, que nós devemos colocar a nossa esperança, meu amado, a experiência do face a face. Ela elimina o amor, elimina a fé, mas permanece o amor. Elimina a fé por não haver mais necessidade e permanece o amor, porque o amor ele é vivido face a face. É por isso que nós devemos valorizar os nossos relacionamentos entre as pessoas. O contexto aqui, Paulo está falando do amor, e ele fala no contexto aqui que várias coisas acerca do amor. Porque o amor, meu amado, ele não tem uma definição apenas. Se você colocar lá no dicionário, pesquisar no Google, o amor, ele não tem uma definição. Por que o amor não tem uma definição única? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus não pode ser definido, não pode ser rotulado, o amor também não pode. Interessante que Paulo ele diz aqui, olha, ainda que eu vende tudo que eu tenho, dou aos pobres, ainda que eu permita o meu corpo ser queimado por outro, se eu não tiver amor, nada serei. Olha que interessante, tem muitas pessoas que acham que o amor necessariamente é ajudar os pobres, é entregar a vida por alguém, mas Paulo ele fala que é possível a pessoa fazer tudo isso sem amor. Olha que interessante, que paradoxo. Muitas vezes nós achamos que amar, porque nós temos na nossa ideia que amar é acudir as pessoas, e é mesmo.
Amar é ter empatia, é ter compaixão, é se doar, é se entregar, é estender a mão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Ele entregou, Ele fez um ato, uma atitude. O amor de Deus foi revelado por nós através de uma atitude de Deus, através de uma doação de Deus. Ele doou o melhor que Ele tinha, que era o seu Filho. Mas é possível uma pessoa fazer tudo isso por vanglória? É possível uma pessoa fazer tudo isso por orgulho próprio? É possível uma pessoa fazer tudo isso por aplausos apenas? Porque Deus, Ele vai dentro do coração, Ele penetra lá, meu amado. Ele penetra a nossa mente. Não adianta querer enganar Deus. Nós podemos enganar os homens, mas ninguém pode enganar Deus. Ele penetra o nosso coração. Ele sabe por que nós damos uma esmola, Ele sabe por que nós ajudamos alguém, Ele sabe por que nós estamos estendendo a mão. Se é por generosidade, se é por empatia, por compaixão, ou se é simplesmente para sermos aplaudidos. Ninguém faz tudo por amor. Se uma pessoa virar para você e falar assim, tudo que eu faço na vida é por amor, isso é hipocrisia. Ninguém nessa terra faz tudo por amor. Nós fazemos algumas coisas por amor e algumas coisas por aplausos. Algumas coisas nós fazemos por amor e outras coisas por aplausos. Porque ninguém faz tudo por amor, porque nós somos pecadores. Mas quem dera fosse tudo por amor. Graças a Deus, não é tudo por aplausos. Nós não vivemos tudo por aplausos. Nós conseguimos amar o próximo, nós conseguimos fazer o bem, nós conseguimos ser generosos, porque o Espírito Santo nos ensina a cada dia a amar da forma que Deus quer que nós amamos. O Espírito Santo vai mudando o nosso coração, vai transformando a nossa vida, e vai quebrando de nós o nosso orgulho, vai quebrando de nós o nosso desejo de pensar em nós mesmos, a nossa vaidade. O Espírito Santo vai quebrando isso em nós e vai gerando um coração contrito, um coração que olha para o próximo, que olha para a necessidade do outro com empatia, com compaixão e não por vanglória. O apóstolo Paulo, ele vai fundo aqui, ele diz que é possível entregar tudo para o pobre, é possível permitir o seu corpo ser queimado e ainda você não ter amor, meu amado. Porque Deus penetra o coração, Ele vê a intenção do nosso coração, Ele vê as motivações da nossa alma, do nosso coração. É por isso que nós devemos, a cada dia, permitir que o Espírito Santo fale conosco e transforme as nossas vidas à imagem do Filho Jesus. Transforme a nossa mente e o nosso coração, para que nós tenhamos a mente de Cristo, o coração de Deus. É essa transformação que é gerado pelo Espírito Santo, uma transformação que deixa de ser egoísta e passa a olhar para o outro, uma revelação, uma transformação que nós passamos a olhar para o outro não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Apóstolo Paulo, ele diz: considerai os outros superiores a vós mesmos. Isto é humildade, isto é o reino de Deus. Isto é reino. O resto é balela, mas isto é reino. E nós devemos prosseguir, meu amado, nesta humildade cingida, nesta consciência cingida pela humildade, cercada pela humildade, de que nós não conhecemos tudo, de que nós não profetizamos tudo, e de que nós não somos perfeitos, mas na experiência do face a face, que nós estamos caminhando e acreditando, o perfeito vai vir carregado na pessoa de Jesus. Ele tem todo o conhecimento, ele é a profecia encarnada, e ele é o Cordeiro sem mancha e sem mácula. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Ele quer que nós vivemos uma experiência de amor uns com os outros, crendo na experiência do face a face com Ele na eternidade.